Bom dia, caros alunos e alunas da disciplina Gramática e Literatura. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui em respeito a vocês, em especial deferência, devido ao fato de nós termos tido aqueles problemas técnicos na última quarta-feira e ficamos impossibilitados de ter uma aula tete-a-tete, uma aula síncrona. Desculpe, né? São coisas que eu estou tentando resolver lá com a assessoria técnica que eu tenho e acredito que da próxima vez já não ocorrerá novamente, embora ainda tenha que fazer alguns testes, né, para verificar por que os alunos não estão sendo aceitos naquele chat, ou se na verdade eu acabei encaminhando, né, uma outra sala, né, embora o meu link, né, seja permanente, né. São esses desafios que a gente vem encontrando por aí, tá? Mas eu espero resolver isso já para a semana que vem. Enquanto isso, a minha intenção é a seguinte, compensar, né, essa aula perdida com uma aula gravada que eu vou fazer com vocês agora, em cima daquele texto, tá? Falando um pouquinho sobre aquela parte mínima introdutória do que é o palavra puxa palavra, que é nada mais do que um método de análise lexical de texto literário, e eu trouxe ainda mais 2 textos não literários para a gente perceber como é possível fazer essas associações semânticas, inclusive com outros textos, né, com outros gêneros textuais, tá? Inclusive eu escrevi ano passado um artigo para um capítulo de um livro, na verdade, organizado pela Universidade da Bahia, que consistiu justamente nisso, né? O nome do texto é Aplicando a Técnica do Palavra Puxa Palavra em Gêneros Diversos. Na verdade, esse texto que eu mandei para vocês é uma espécie de resumo daquele artigo, bem resumido mesmo, e tudo isso deriva do trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado sobre a obra do Otto Maci Garcia, que é muito conhecido por causa do livro Comunicação em Prosa Moderna, mas que tem 12 anos antes já havia publicado esse livro sobre o Carlos Drummond de Andrade e veio publicando durante toda a vida uma série de obras da linha da chamada análise estilística, né, gente? A análise estilística é uma vertente muito antiga dos estudos literários, mas que esteve muito em voga, particularmente aqui no Brasil, a partir da década de 50, porque veio na onda da chamada nova crítica, né, que, por sua vez, derivou do New Criticism americano, por conta das influências que o Afrânio Coutinho, que foi professor e diretor da Faculdade de Letras da UFRJ, que o Afrânio Coutinho trouxe para o Brasil, não é? Influenciado aí por esses muitos nomes da crítica literária de cunho linguístico, né? de base linguística norte-americana, também inglesa. Foi uma onda mesmo que uma grande vaga aí que influenciou a crítica literária no mundo todo e que mudou um pouco o eixo da análise literária, que era a chamada análise impressionista, que significa que o texto era visto como um todo, né, e as impressões pessoais, a cultura, a erudição do analista é que determinava se aquele texto era bom ou era ruim, né? O grande representante disso no Brasil, dessa vertente, se chamava Álvaro Lins, escrevia para vários jornais. Justamente por isso começou a ser chamado a crítica dele começou a ser chamada de crítica de rodapé, não é? Quer dizer, não dele, mas esse tipo de crítica, né? Crítica de rodapé, porque era escrito no rodapé dos jornais, na parte de baixo. E ele começou a ser atacado, né, meio que virulentamente, né, pelo Afrânio Coutinho, e eles tiveram um embate, uma polêmica muito interessante para os historiadores nessa época, né, principalmente nos jornais. De qualquer forma, o Otto Maci Garcia, embora representando essa linha de análise estilística e se declarar afiliado mesmo à nova crítica, ele não entrou muito nas igrejinhas, não nessas polêmicas, ele não era disso. Ele foi lá e publicou o livro dele, que representou uma certa revolução naquele momento, né? A análise estilística acabou, depois de um tempo, também sendo suplantada, esgotou-se um pouco nos seus procedimentos, nas suas metodologias, principalmente por causa daquela coisa de close reading, né? Quer dizer, da leitura muito cerrada, muito fechada sobre o texto, desconsiderando
fatores extratextuais que às vezes podem ser muito importantes também. O problema era o exagero, né? Hoje em dia parece que a gente tenta chegar a uma espécie de equilíbrio. Muitos analistas, né, tentam conjugar, né, fatores intra e extralinguísticos. A gente pode perceber isso em autores importantes como Terry Eagleton, por exemplo, que recentemente escreveu um livro interessantíssimo sobre literatura, e várias das análises dele começam pela estrutura linguística do texto, pela estrutura das orações, pela tropicalização de certas coisas. É muito interessante, mas não deixam jamais de considerar também os elementos externos ao texto. O que o nosso curso pretende, né, e o que eu venho pretendendo há um bom tempo aí, com projetos de pesquisa, com trabalhos publicados, concursos, é justamente fazer com que nós nos debrucemos novamente sobre o texto literário, mas também sobre letras de canção, sobre textos jornalísticos, sempre tendo em conta que somos professores de português e privilegiando a análise linguística, mas não a análise linguística como um fim em si mesmo. Sempre tentar estabelecer aquela relação entre a forma e o conteúdo, aquele grau de iconicidade que nós devemos perceber no texto, né? E por fim, não desconsiderando, né, novas contribuições já de muitos anos, como da linguística textual, como da análise do discurso, como da pragmática, né? Tentar utilizar todas as ferramentas possíveis, de forma até eclética, não há problema nisso, desde que não se faça uma mistura caótica que não resulte em nada, né? Mas para poder trazer o texto à tona, né, à luz, e a gente poder entender as coisas da melhor maneira possível, tá? Então vamos começar aqui falando do texto do nosso querido Otto Mossi Garcia, sobre o nosso também querido Carlos Drummond de Andrade, né? Então aqui no começo do texto eu faço uma exposição muito breve, né? O livro que inaugurou, que a gente pode dizer que é o livro que inaugurou a análise estilística no Brasil, se chama Esfinge Clara, foi publicado por uma pequena editora, na verdade por uma livraria, São José, em 1955, tá? É considerado realmente um livro pioneiro sobre a obra do Carlos Drummond. Eu tenho esse livro em PDF, foi dividido em 2 pequenos PDFs, então qualquer aluno interessado pode mandar um e-mail para mim, andreconforte@gmail.com, que eu mando para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou dizendo que está afiliado à nova crítica, né, a técnica do close reading, que privilegiava os aspectos formais, não é isso? Então, isso que é importante, a relação forma-conteúdo. E aqui, na hora que eu falo da publicação do livro, eu chamo a atenção para o fato de que ele denominava, né, puxa a palavra também como associação semântica e paronomástica ou jogo de palavra puxa palavra, tá? E assim ele definia. O sistema consiste, em linhas gerais, no encadeamento de palavras, quer pela afinidade ou parentesco semântico, quer pela semelhança fônica, paronímia, homofonia, aliteração, rima interna, quer ainda pela evocação de fatos estranhos à atmosfera do poema propriamente dito. Frases feitas, elementos folclóricos, reminiscências infantis, circunstâncias de fato e resíduos de leitura. Então, repare que o próprio Otto Mossi Garcia, apesar de ser um analista estilístico, ele também contemplava nas análises dele elementos extratextuais, como ele diz assim, resíduos de leitura, que pode evocar intertextualidade, reminiscências infantis, ou seja, alguma coisa da biografia, né? Tinha um professor meu que dizia assim, né, não há problema em você falar de certos elementos biográficos do poeta, desde que isso contribua para a análise da literatura dele. Então ele dizia, né, se você saber que o Drummond era mineiro, que nasceu em Itabira, é muito importante para entender uma série de poemas, como Cidadezinha Qualquer, por exemplo, etc. Nós poemas que ele fala sobre Itabira, sobre a infância dele, para entender aquele ar de mineirice, aquele ar da pessoa interiorana, não é isso? Agora, saber se ele teve amante, ou se a cueca dele era amarela, ou azul, ou vermelha, isso daí não faz a mínima diferença, né? A fofoca não vai contribuir em nada, tá? Ele chama atenção para o fato de que não é um recurso novo, isso daí está em vários poetas desde a antiguidade, porém, no Drummond ele encontrou um veio muito importante, um recurso, né? Muito importante, né? Isso é apenas uma das formas de leitura, tá, gente? Por exemplo, um outro crítico posterior ao Otto Mossi Garcia, e de certa forma um discípulo dele, Gilberto Mendonça Telles, escreveu um livro chamado Drummond, a Estilística da Repetição, muito interessante, muito importante, que ele pega a técnica da repetição, como se tem repetição binária, ternária, como por exemplo, como no poema como
o poema da pedra, né? Como você tem a repetição da estrutura, né? Aquilo também tem toda uma explicação para aquilo, né? E é um trabalho muito bem feito. Então, o importante, antes de tudo, é a gente entender essa pequena esquematização que é muito simples, tá? A análise estilística, às vezes, se presta a essas esquematizações e às vezes pode ser um negócio meio chato, mas não chega a ser como faziam, por exemplo, os estruturalistas, que faziam aquelas sistematizações assim muito complicadas, né? Isso aqui do Drummond, do Otto é a coisa mais fácil do mundo. Ele apenas diz que ao pegar um texto, você tenta descobrir um elemento lexical que vai sugerir os demais, né? Que vai iniciar a cadeia de associações semânticas, né? Ou seja, como se ele fosse ali a cabeça do campo semântico, né? Mas às vezes é por mera ordem de aparecimento mesmo, tá? Então, ele seria representado pela letra A, porque é explícito, certo? A maiúsculo, porque é explícito. Sugeridor inicial. Se esse elemento estiver implícito, a gente inferir que há aquela palavra ali, até por uma questão também de campo semântico, ele vem como letra minúscula, tá? A gente vai ver isso no próprio poema Desfile. Os elementos sugeridos, ou seja, a parte passiva, né, a contraface disso, são representados pela letra B, caso sejam explícitos, né? E pela letra B minúscula, caso sejam implícitos também, né? A gente pode inferir que aquela palavra está ali, mas está implícita, ou seja, você não tem necessariamente uma palavra, mas uma ideia, né? Algo que esteja ligado ali àquele campo semântico. E repare que essa cadeia pode ser infinita, né? Porque pode ser B1, B2, B3, né? Você vai seguindo a cadeia, né? Um aluno me perguntou, por exemplo, uma pergunta muito sagaz, né? Se um elemento pode ser ao mesmo tempo sugeridor e sugerido. Não vejo problema nisso, né? Até porque se trata aí de uma cadeia, né? É mais ou menos como a gente faz com a análise sintática, né? Você tem uma oração que é principal e você tem depois outras orações, né? Que, conforme a análise tradicional, pelo menos, podem ser subordinadas a uma oração, mas principais de outras, está entendendo? Mas, na verdade, o que você tem é aquilo que autores como Rocha Lima e o Celso Cunha chamavam de constelação semântica. Você tem um todo semântico que não pode ser separado, né? Então é isso que se explica, né? O primeiro exemplo que eu dou aqui é o primeiro exemplo também que está no livro dele, só que eu faço um recorte muito, né, recortadinho mesmo para poder questões de espaço, que é o poema Desfile, né? Que tem aí uma forma muito interessante, mas que para muitos analistas na época era considerado uma coisa meio alógica, meio caótica, como ele vai dizendo, meio esotérica, hermética, né? Lógico assim, que não é aquela coisa para quem é crítico literário, você tem certamente a capacidade de leitura, mas de qualquer forma, certos elementos ali ficavam meio que obscuros, né? Então, foi por isso que o Otto Monsi Garcia chamava o livro de Esfinge Clara, né? Ou seja, a esfinge, que é o mistério, não é isso? Foi esclarecida, digamos assim. Então, ele diz, o rosto no travesseiro, escuta o tempo fluindo no mais completo silêncio. Como remédio entornado em camisa de doente, como dedo na penugem de braço de namorado, como vento no cabelo fluindo, fiquei mais moço. A montanha do colégio, aí vocês têm um corte, logicamente, aí, né, uma secção, mas mais à frente se diz a montanha do colégio, colunas de ar fugiam das bocas na serração, né? Então, a gente vê que o primeiro elemento da corrente, como o Otto Monsi Garcia vai dizer, é a palavra travesseiro, né? Então, que aparece lá em cima, certo? Rosto no travesseiro, implicitamente associado à ideia de cama. Então, a palavra cama, de certa forma, pode ser até colocada como sugeridor inicial, embora não esteja no esquema ali embaixo, né? Porque ela aparece por contiguidade, né? Até aquela relação que os semanticistas chamam de holonímia e meronímia, ou seja, o todo e a parte, né? O travesseiro é uma parte da cama, né? É um elemento. Pois ambos são termos contíguos da mesma área semântica, mas desse elemento subentendido, passa o poeta ao segundo elo, remédio, né? Porque cama pode sugerir a ideia de sono, cama pode sugerir a ideia de sexo, mas cama também pode sugerir a ideia de doença, vocês estão entendendo? Então, olha como é que uma mesma palavra, né, pode evocar uma série de outras, né? Reversivamente porque volta, né? Sugerido por doente no quinto verso, ou mais certamente evocado pela situação total reconstituída, vale dizer a do enfermo no silêncio do seu quarto, tá? Então, essa
uma das análises que ele vai fazendo, né? A gente pode perceber que tem toda essa corrente mesmo que a gente vai traçando, né? Vai encaixando no texto. Travesseiro, remédio, doente, aí penugem, porque penugem remete a pena, e pena remete a travesseiro, sabe que os travesseiros antigos eram feitos de pena, não é isso? Mas aí tá ligado a ideia de namorada, aí você tem a ideia de moço, de mocidade, porque a época do namoro, remete à ideia do colégio, etc, etc, etc. Bem, a interpretação do poema leva, por via lexical, leva à conclusão de que se trata, logicamente, daquele caso do homem que está na cama, doente, tomando remédios, e justamente por estar ali na cama, ele começa a ter reminiscências infantis, aquela coisa da memória, né? A memória vai voltando e começa a sugerir uma série de outras lembranças. Esse poema é muito bonito, muito interessante. Não é à toa que ele se chama de desfile, né? O desfile, na verdade, das memórias, né? O desfile das lembranças que a pessoa tem na infância, né? Isso pode estar certamente aí na mesma linha, né, da vertente daquela obra do Proust, né? Que inclusive um dos poemas analisados pelo Otto Moacir Garcia faz alusão, né, mais adiante nesse livro, faz alusão justamente à obra, né, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, nessa coisa da reminiscência. Tá? Aqui um pequeno esquema, travesseiro, pena, doente, remédio, mas foi só um deles. O outro, O Amor Bate na Aorta, é interessantíssimo, né? Então ele diz o seguinte: o amor bate na porta, o amor bate na aorta, fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Então perceba os caminhos semânticos que o poema vai tomando de acordo com as sugestões que vão sendo dadas pelas próprias palavras, né? Então, como está dizendo aqui, a princípio a gente pode achar que é mero jogo de palavras, né? Mera associação paronomástica, né? A porta com a horta, né? Isso, depois horta, homofônica também, é muito interessante, mas o poema vai muito além disso, né? Senão seria um mero jogo de palavras, a gente acaba se equivocando, achando que fazer poesia, por exemplo, é você ficar fazendo meros jogos de palavras, pega uma palavra ali, desconstrói ali. Lógico que a poesia é isso também, mas não se pode fazer isso como um fim em si mesmo, isso tem que ter um caminho de interpretação, né? Senão qualquer pessoa pode ficar fazendo isso. Eu não estou dizendo que não pode, a questão é se você vai considerar se está fazendo um trabalho de qualidade ou não. A questão é que, posteriormente, né, você tem aí uma consagração de quem sabe fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que ter aquilo que eu sempre chamo de princípio da iconicidade, ou seja, a forma tem que estar em função do conteúdo. É o caso de quando você usa aliterações no poema, quando você usa assonâncias, ou qualquer outra forma de jogo linguístico, de sugestão linguística, né? Se você, mesmo no nível, não somente no nível fonético, mas também no nível lexical, como a gente está vendo aqui, as palavras não estão jogadas ali à toa, tem todo um trabalho muito consciente às vezes, pode até ser evocado inconscientemente, mas eu não vou entrar nesse debate, né? E por fim também a questão da sintática também, né? Isso é importantíssimo. A sintaxe de um poema vai dizer tanto sobre ele quanto a sua fonética ou o seu léxico, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Bem, então ele faz outras associações aqui, por exemplo, a ideia de amor, né? Vai associar a palavra coração implicitamente. Repara que a palavra coração não aparece no poema aqui, mas tem todo um campo semântico, né, que justifica, né? Não é isso? A horta, que é, mais uma vez, a relação de holonímia e meronímia, ou seja, o todo, holo e a parte mero, né? Então, você depois fala cardíaco, né, melancólico. Repara que cardíaco e melancólico, ambas as palavras se referem ao coração, só que em planos diferentes, né? Num plano mais físico e num plano mais espiritual, digamos assim, né? Então ele vai fazendo toda essa série de associações, né? Isso é muito interessante. E depois esse poema, justamente por causa disso, ele vai tomando caminhos, né, diferentes, né? Semânticos. Você pode fazer cadeias separadas, até deve, né? Depois, quando fala que o amor ronca na horta, isso é muito interessante, né? A palavra horta foi sugerida também por a horta, só que ela estabelece um novo campo semântico, né? Porque horta seria uma espécie de sugeridor
inicial, né, de uma nova cadeia, e nós temos um sugerido implícito, ou seja, B minúsculo, que seria pomar. Por quê? Porque ele fala de horta, mas ele fala de pés de laranjeira e uvas meio verdes. E também usa a palavra maduros, que também está no campo semântico, e aqui, logicamente, tem um jogo entre verdes e maduros também no plano físico e no plano espiritual, né? Os desejos amadurecem, não da mesma maneira que uma uva amadurece, né? Então, são associações muito interessantes, né? Que ele vai fazendo, como eu coloquei aqui, porta, horta, pomar, né, que está implícito, pés de laranjeira, depois uvas, etc. Né? Bem, e aí ele chega à seguinte conclusão nessa parte, né? Ele diz: sob a aparente desordem formal, sob o alogismo característico da poesia de Drummond de Andrade, subsiste uma estrutura íntima, rígida e ordenada, que sustenta e amalgama os elementos arquitetônicos do poema, pois a lógica do poeta não é a da língua gramaticalizada, é a da intuição, é a lógica das imagens, tá? Então, essa foi a pequena introdução que eu fiz à parte teórica. Eu vou agora interromper, inclusive a minha própria câmera que me interrompeu, e vou depois, na segunda parte, fazer junto com vocês a análise dos textos, tá bom?